E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcésar e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse dispositivo que é um botão SOS Zigbee da eCasa. Ele pode ser usado como um botão de segurança para uma pessoa idosa, para uma criança ou até mesmo para vocês fazerem uma cena qualquer. Eu vou mostrar para vocês como fazer algumas cenas, como por exemplo, ao pressionar o botão a Alexa falar uma frase, ou até mesmo tocar uma sirene e acender a luz de um cômodo. Além disso, eu vou mostrar para vocês como parear esse dispositivo na Tuya e vou mostrar como fazer o pareamento no Zigbee to MQTT. Mas atenção, no Zigbee to MQTT ele não é compatível. Então eu já vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês como fazer um conversor externo e tornar esse botão compatível ao seu Zigbee to MQTT. E se você quer tornar a sua vida mais eficiente e sua casa mais inteligente, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu estou postando vídeo novo por aqui. E já deixa um like e compartilha com quem ama tecnologia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Telegram. Esse vídeo está recheado de coisa boa, então se segura na cadeira e vem comigo! Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a equipe da eCasa que nos enviou esse dispositivo para a gente fazer o unboxing e os testes. E se você quiser adquirir esse dispositivo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então vamos lá, esse vídeo vai ser composto de duas partes. A primeira parte eu vou fazer o unboxing do dispositivo e mostrar como fazer o pareamento na Tuya. E na segunda parte eu vou mostrar para vocês como fazer o pareamento no Zigbee to MQTT e torná-lo compatível, pois ele não é compatível com o Zigbee to MQTT. Então eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês como criar um conversor externo e criar um código para que ele seja compatível, além de mostrar para vocês alguns exemplos de automações. Então vamos lá que eu vou fazer agora o unboxing. Pessoal, então aqui a gente tem o botão SOS da eCasa. Ele é um botão Zigbee, então a gente vai precisar de um hub Zigbee para ele funcionar. A gente tem aqui o modelo dele que é o T1014. Ele funciona com uma bateria CR2032 que vem inclusa. Ele tem um protocolo Zigbee 3.0 e um alcance de até 30 metros sem obstáculos. E se tiver parede ou obstáculo, até 5 metros. Ele funciona numa temperatura de menos 10 graus até 50 graus. E esse botão ainda não é compatível com o Alexa nem o Google Home. Então vamos ver aqui o que tem dentro da caixa. Ó, a gente tem aqui o manual, onde ele mostra como fazer o pareamento, como fazer o reset do dispositivo. A gente tem aqui o botão propriamente dito, que ele vem aqui com um cordãozinho para vocês pendurarem em algum lugar ou deixarem, né, no braço ou algo assim. E aí tem o botão que é o acionador, tá? Ele só tem uma função de acionar alguma coisa. Aqui a gente tem um LED que vai ficar piscando aqui ou ele vai acender quando a gente pressionar. E atrás a gente tem aqui o furo que é o reset ou o lugar que a gente faz o pareamento. Aqui a gente tem o compartimento da bateria e ainda na caixa vem um ejetor de chip aqui que é como se fosse aqui um pino para a gente fazer o pareamento e um adesivo da 3M aqui caso vocês queiram fixar esse botão em algum lugar. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês o pareamento. Pessoal, então vamos lá, ó. Para a gente parear o dispositivo, a gente vai colocar esse ejetor de chip aqui, ó. E vamos deixar pressionado durante 5 segundos. Aí vocês vão perceber que ele começa a piscar, ó. Nesse momento a gente entra aqui no aplicativo da Tuya e nós vamos no sinal aqui de mais adicionar dispositivo. Vou selecionar um gateway, que é o ZenSmart ZigHub. Pessoal, eu estou pareando aqui no hub da ZenSmart compatível com o HomeKit. Eu tentei fazer o pareamento em alguns hubs, ele funciona no Hub Matter da Moise e eu tentei fazer no ZB Bridge Ultra da Sonoff, não funcionou, no iHost ele reconheceu, mas como um dispositivo diferente também não funcionou. No NS Panel Pro ele não reconheceu. Então, pessoal, a maioria dos dispositivos aqui eles vão funcionar com os hubs da ZenSmart, aí o Hub Tuya mesmo. Tá? Aí eu vou clicar uma vez aqui, olha, já encontrou o dispositivo, vou deixar esse nome aqui mesmo, eCasa botão SOS. Vou dar um concluído
É bem simples aqui no aplicativo. Ele vai ter aqui o histórico de registros, ou seja, quando eu pressionar o botão, ele vai mostrar aqui quando foi pressionado. Tem o link inteligente, que a gente vai poder criar aqui, por exemplo, uma automação. E tem a configuração. Então eu vou pressionar o botão só para vocês verem, ó. Pressionei uma vez e ele já mostrou ali em vermelho. E aqui no histórico de registro ele já está ali com a data que foi pressionado e a hora. Tá? Se eu clicar uma vez aqui, vocês vão perceber que ele vai mostrar aqui o momento que eu pressionei. Nas configurações, pessoal, não tem muita coisa também. Ele vai ter aqui o percentual da bateria, que está em 100%, e ele vai ter aqui um gerenciamento de alarme, de aviso. Se a bateria estiver fraca ou se a gente pressionar o botão, ele vai dar um aviso no aplicativo. Aí é de acordo com a opção que vocês desejam. Se vocês quiserem deixar ligado ou desligado aqui, é por aqui que vocês fazem. E em cima aqui a gente troca o nome do dispositivo, tá, pessoal? E verifica, por exemplo, se ele tem alguma atualização. Vamos voltar aqui. Beleza, agora eu vou fazer para vocês uma cena aqui para vocês verem como funciona, ó. Eu não sei se vocês viram, eu fiz um vídeo sobre uma sirene também da eCasa. Eu vou deixar aí nos cards. Então eu vou fazer um link com a sirene, olha só. A gente clica no sinal de mais, coloca aqui no C. A gente vem aqui no quando o status muda. A gente escolhe o botão da eCasa, a opção aqui de SOS e liga essa opção de SOS. Então, quando a gente pressionar o botão SOS, ele vai fazer o quê? No então, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, controlar um único dispositivo, escolhe a sirene, aí a gente tem várias opções aqui. A gente tem volume do alarme, tempo, tocar e som do alarme. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro a gente vai escolher o tempo do alarme, senão ele vai ficar tocando aqui um tempo maior. A gente coloca 10 segundos e dá um próximo. Depois do tempo, a gente adiciona mais uma condição aqui, que é controlar um único dispositivo, escolhe sirene e a gente escolhe aqui, por exemplo, tocar alarme, ó, e dou um ligado aqui, salvar, dou um próximo. Então o que ele vai fazer? Quando eu pressionar o botão, ele vai definir o tempo do alarme para 10 segundos e vai tocar esse alarme. Eu posso adicionar mais uma coisa aqui, ó. Posso dar um atrasar aqui. Vamos supor que não tivesse esse tempo do alarme. Então eu posso deixar aqui como 0. E vamos supor que eu queira tocar só 4 segundos. Dou um próximo aqui. Depois eu adiciono mais uma condição que é da sirene para ele, ó, tocar alarme eu deixo desligado aqui. Então o que ele vai fazer? Ó, ele vai definir o tempo para 10 segundos, tocar o alarme, passou 4 segundos ele vai desligar o alarme. Vou dar um salvar aqui, tocar alarme. Então vamos ver se vai funcionar. Se eu pressionar uma vez aqui é para tocar a sirene, ó. Pessoal, então funcionou perfeitamente, tá? Agora a gente vai lá para o Home Assistant, que eu vou mostrar para vocês como fazer o pareamento desse dispositivo no Zigbee to MQTT. No Home Assistant, pessoal, a gente vai vir aqui no Zigbee to MQTT e aí a gente vai fazer aqui o pareamento, tá? Então eu vou dar um Permit Join, vou pressionar aqui para ele parear, beleza? Pessoal, então olha só, se vocês olharem aqui embaixo, ó, ele adicionou o dispositivo e está lá como Unsupported. Ó, e daí se eu clicar uma vez aqui, ele vai mostrar o seguinte, ó. Ele vai mostrar qual que é o modelo do Zigbee aqui. Ele vai mostrar aqui qual que é o código do fabricante aqui no caso. E aqui, pessoal, ele tem uma instrução assim, ó, não suportado, como adicionar o suporte. Então, se eu clicar uma vez aqui, ele vai abrir uma página do Zigbee to MQTT, mostrando que vocês podem criar uma definição externa aqui, um conversor externo, ó. Ele diz aqui que a gente precisa voltar aqui no Zigbee to MQTT, vir aqui no Dev Console e clicar no Generate External Definition. Olha só, ele fez o seguinte, ó, ele mostrou aqui algumas opções qual que é uma estrutura. Então ele tem aqui, ó, uma constante que ele cria de bateria, de alarme, tá? E depois ele mostra aqui, por exemplo, uma outra constante de definição do dispositivo, onde ele tem aqui, ó, as opções, por exemplo, de modelo, de fabricante, a descrição do dispositivo e algumas exposições, os exposes que estão aqui, ó, que é alarme, alarme 1, tamper. Não é o caso desse dispositivo. Esse dispositivo não tem alarme 1, alarme 2, não tem o tamper, que é quando a gente tira o dispositivo.
dispositivo. Então aqui ele mostrou um exemplo. O que que a gente vai fazer? Ó, se a gente voltar aqui nessa página do Zigbee to MQTT, eu vou deixar os links para vocês na descrição, não se preocupem. Se a gente voltar aqui, ó, ele diz aqui para a gente pegar a constante que foi criada e depois eu vou colar essa parte aqui dessa linha para baixo, ó. E depois eu coloco a definição que eu quero. Então vamos lá. Cada dispositivo é de uma forma, tá, pessoal? Isso aqui não tem uma receita de bolo, mas vamos imaginar o seguinte. Esse dispositivo aqui da eCasa é um dispositivo Tuya. Então o que que a gente vai fazer, ó? A gente descendo aqui, ele diz o seguinte, que a gente tem alguns dispositivos que podem já estar configurados no Zigbee to MQTT e que são similares. Então eu vou clicar aqui em Devices, ó. Quando eu clico em Devices, ele vai mostrar todos os dispositivos que são compatíveis com o Zigbee to MQTT, ó, que já estão funcionando. Então, pessoal, a gente tem aqui N dispositivos. Qual que é a lógica aqui? Se é um dispositivo Tuya, vamos lá no arquivo tuya.js. E aí aqui ele vai mostrar todos os dispositivos que são Tuya. Muita coisa. Como é que a gente vai tentar descobrir se existe esse dispositivo aqui? Ó? A gente volta aqui uma vez e a gente pega esse código aqui, pessoal. Ó. É o TS0215A, que é o modelo. Eu clico aqui uma vez e dou um procurar. Ele achou aqui um dispositivo, que é esse Fingerprint Tuya, tarará, tarará, ó. E aí ele tem aqui, olha só, pessoal, já tem pronto aqui, ó, modelo. Tem ele, underline SOS, então ele é um botão SOS, ó, já tem o modelo feito aqui. Se eu descer um pouco mais, tem um outro aqui. Se a gente pegar esses códigos assim, ó, esses fingerprint que tem a chave aberta e a chave fechada com a vírgula, cada um desse é um bloco de um dispositivo. Então esse de baixo está como remote, ó. Então não é um controle remoto isso aqui, é um botão de SOS, que é esse de cima aqui. Então a gente vai pegar esse código aqui, ó. O que que a gente vai fazer então? A gente vai copiar esse código aqui, ó, até essa chave com a vírgula e nós vamos criar um arquivo. Deixa eu abrir um outro Home Assistant aqui, ó, numa outra aba. A gente vai no File Editor. Deixa eu puxar para cá. A gente vem no File Editor, pessoal, e a gente vai fazer o seguinte. Tem uma pasta aqui que se chama Zigbee to MQTT. A gente abre a pasta e aqui dentro a gente vai criar um novo arquivo. Eu vou colocar um nome aqui, por exemplo, botão underline ecasa.js e dou um OK. Pessoal, sempre tem que ter a extensão JS, que é de JavaScript. E aí eu abro esse arquivo que está vazio. Vamos lá, então. Eu vou colar aqui o código, ó. Então esse código aqui é o pedacinho que eu peguei lá. Agora, se a gente voltar aqui nos exemplos, ele mostra esse aqui para mim, ó. Ele mostra esse const aqui, ó, e até esse definition. Esse const definition, essa chave aberta, é aquela chave que eu acabei de copiar ali, ó. Então abre aqui e fecha no final. Então o que que a gente faz aqui, ó? Eu vou copiar tudo isso aqui, só para a gente substituir lá para vocês entenderem o que eu vou fazer, ó. Então vamos lá, ó. No começo do arquivo eu vou colar isso aqui e daí nessa parte do const, ó, vou dar um enter para ficar mais fácil. Essa parte da chave aberta e da chave fechada é onde eu vou colar esse código aqui. Então eu vou copiar isso aqui tudo e vou colar aqui. Só perceba uma coisa, tem um ponto e vírgula aqui no final, tá? Se eu colar aqui uma vez, ele vai ter vírgula, então tem que colocar ponto e vírgula, senão vai dar errado. Então, se a gente ler o código, ele tem aqui as constantes todas. Aí ele tem aqui módulo export, ele exporta essas definições todas, beleza? Só que eu tenho uma coisa aqui, ó. Ele tem uma constante chamada Tuya aqui. Ele usa aqui, no momento, essa constante chamada Tuya. E aqui nessas constantes não tem a Tuya. Então, a gente vai ter que adicionar isso aqui. Ó, então, a gente adiciona aqui, ó, const Tuya. E aí a gente vai colocar aqui o endereço que geralmente é zigbee-hertzmann-converters/lib/tuya. Aqui, por exemplo, ó, esse expose é a mesma coisa, só que o final é expose, tá? Então a gente só troca para tuya aqui. Tá pronto? Não ainda. O que que a gente precisa fazer, ó? Se a gente olhar aqui, esses dispositivos todos que estão aqui são dispositivos que funcionam na Tuya hoje. Ó, a gente apaga todos, só deixa um. E aí nesse lugar aqui, do código do fabricante, a gente volta aqui no Home Assistant e pega esse código que está aqui, ó.
que é esse Zigbee Manufacturing. E vou colar ele aqui uma vez. Aí eu tenho aqui a descrição tal, e aí eu tenho a parte de White Label. Ó, eu posso tirar um desses aqui. Esse aqui é um botão de pânico e esse aqui é um botão SOS. Então o mais lógico é que seja o de baixo. Eu tiro esse aqui de cima, ó, e embaixo eu coloco aqui a mesma coisa. Ó, nesse lugar aqui eu colo aquele código que é o código do fabricante. E aqui o nome, eu coloco o nome que eu quiser. Vou colocar aqui, ó, botão e-casa SOS. E aqui eu deixo tudo do jeito que tá. Beleza, pessoal? Dom salvar. Galera, esse arquivo eu vou deixar para vocês do jeito que está aqui para vocês entenderem o código. Mas eu volto a falar, cada dispositivo é de uma forma e aí tem que entender um pouco de programação. Tem coisa que a gente fica um pouco perdido e aí a gente tenta pegar dispositivos que já funcionam no Zigbee to MQTT. Feito isso aqui, a gente vai voltar no Zigbee to MQTT, a gente vem aqui nas configurações, settings, e tem uma opção que se chama External Converters, que é um conversor externo, que é aquele arquivo que eu acabei de criar. Então eu vou clicar no sinal de mais e aqui eu coloco o nome do arquivo, que é botão_ecasa.js, ó, e dou um submit. Galera, depois de feito isso, aqui ele pede para reiniciar o addon, mas eu vou reiniciar o Home Assistant inteiro até para ele carregar tudo, tá? Vocês podem tentar reiniciar só o Zigbee to MQTT. Mas vamos lá, ó, vamos reiniciar aqui e eu já volto. 2000 anos depois. Home Assistant reiniciado, agora a gente volta aqui no Zigbee to MQTT. Pessoal, então olha só, quando a gente verifica aqui embaixo agora, ó, ele tá lá assim, ó, tá o dispositivo, já apareceu até a imagem aqui do dispositivo e aí ele já tem lá, ó, tipo de dispositivo, End Device. Aqui tem o código dele, ó, botão e-casa SOS, que foi o nome que a gente colocou. Esses nomes de modelo e tudo mais, eu deixei do jeito que estava, tá? Até para a gente não mexer, porque de repente se mexer aqui não funciona corretamente. Nos exposes aqui, pessoal, se a gente olhar, ó, tá lá, bateria 100%, voltagem 300 mV, ação não tem nenhuma e a qualidade do link. Então se eu pressionar, ó, pressionei o botão, já aparece ali a ação. Tá certo? Ó, eu vou mostrar para vocês como se faz uma automação agora com isso. Mas antes a gente vai alterar o nome aqui para a gente conseguir encontrar esse dispositivo. Então vamos colocar aqui, ó, botão e-casa. A gente liga a opção de atualizar os ID do Home Assistant e dá um renomear. Agora a gente vai em configurações, automação e cena. Vamos criar uma automação, uma nova automação. Qual é o gatilho? Quando a gente mudar o estado do quê? Do botão e-casa. Então a gente coloca aqui botão underline e-casa. Ó, daí tem a action e bateria. A gente vai usar a opção de action. Quando ele for para, aqui a gente não precisa escolher nem o D nem o para. Por quê? Quando a gente pressionar esse botão, ele vai mudar de estado. E como ele só tem um estado, ele já vai acionar esse gatilho. O que ele vai fazer? A gente vai fazer agora uma automação que a Alexa fala alguma coisa. Então vamos lá, a gente adiciona aqui uma ação no então faça e a gente vai colocar aqui, ó, notify.alexa media. Aí tem aqui, ó, notificações, send a notification com um Alexa media. Clica uma vez aqui, a gente vai colocar uma mensagem assim, ó, socorro, preciso de ajuda. Porque esse botão aqui, o intuito dele é chamar alguém para ajudar. Então vamos colocar assim só para vocês entenderem. No título a gente coloca aviso. Isso aqui ele pode mostrar numa Alexa com tela, por exemplo. E no target a gente escolhe qual é o alvo, que seria qual Alexa que ele vai reproduzir essa mensagem. Eu vou reproduzir numa aqui, que é o Echo Dot Azul, que está aqui no meu escritório. E no data, pessoal, a gente coloca assim, ó, método, que é method, all, e o tipo aqui a gente coloca announce. Ou seja, ele vai fazer um anúncio daquilo ali na Alexa. Então a gente salva uma vez e eu vou colocar aqui aviso Alexa botão. Dá um salvar. Pessoal, então vamos lá. Eu vou clicar uma vez no botão ver se vai funcionar. Ó. Socorro. Preciso de ajuda. Tá? Então funcionou normalmente. Quando eu cliquei aqui, ele já mostrou o gatilho na automação ali. Se vocês olharem, ficou laranja, tá? Funcionou. O que mais que eu posso fazer?
Eu mostrei para vocês como tocar a sirene, vocês podem fazer a mesma coisa se a sirene estiver aqui no Home Assistant, tá? Da mesma forma. Vocês podem acender, por exemplo, uma lâmpada. Então, ó, no lugar do então faça aqui, eu vou tirar isso aqui, vou excluir e vou colocar aqui uma ação, por exemplo, de switch, que é o interruptor aqui, alternar. Vou fazer ele ligar e desligar, tá? Só para vocês verem aqui. Luz escritório, que é onde eu tô aqui para vocês verem que vai acender mesmo a luz. Vou dar um salvar. Olha só então, se eu clicar uma vez. Ó, acendeu e vou clicar de novo. Apagou. E é bem rápido, tá, pessoal? É instantâneo. Esse botão aqui é muito legal, a responsividade dele. Galera, eu espero que vocês tenham gostado aqui do dispositivo. É um dispositivo super legal, interessante para vocês até cuidarem da família, deixarem, por exemplo, no banheiro, às vezes a pessoa fica presa ou algo assim. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse dispositivo? Gostaram da parte que eu mostrei como fazer o conversor externo no Zigbee to MQTT? Então deixa aí nos comentários se vocês tiverem qualquer dificuldade ou sugestão. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like e compartilha com o maior número de pessoas, assim vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Ele serve pra gente. Ele serve como segurança para uma pessoa. Ele pode ser usado como. Ele pode ser usado. Eu vou dar exemplos para vocês de como fazer cenas. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse dispositivo? E aí, mentes brilhantes?